Vamos começar aqui pelo começo, né? Senhora, Deus o sabe melhor do que eu. Que espécie de amor é esse que se usa na sociedade e que se compra a verdade por uma transação comercial chamada casamento? Essas palavras de Aurélia, a personagem central de Senhora, resumem bem o problema abordado por José de Alencar, a comercialização do amor. Ambientando o romance nos salões aristocráticos do Rio de Janeiro do século passado, José de Alencar nos apresenta em Senhora o estudo de um dos seus perfis femininos mais fascinantes, o de Aurélia Camargo, uma bela jovem que tenta, com sua fortuna, recuperar a dignidade e o amor de Fernando Seixas, um rapaz que se deixou trair pela sociedade materialista que o rodeava. Escrito nos últimos anos de vida de José de Alencar, Senhora é um dos pontos altos do romance social brasileiro no século XIX. Vamos começar aqui. Ao leitor. Este livro, como os dois que precedem, não são da própria lavra do escritor, a quem geralmente os atribui. A história é verdadeira e a narração vem de uma pessoa que recebeu diretamente. E, em circunstâncias que ignoro, a confidência dos principais atores deste drama curioso, o suposto autor não passa rigorosamente de editor. É certo que, tomando a si o encargo de corrigir a forma e dar-lhe um labor literário, de algum modo apropria-se não a obra, mas o livro. Em todo caso, encontra-se muitas vezes nessas páginas exuberantes de linguagem e afoitezas de imaginação, aqui já não se lança a pena sombria e refletida do leitor sem ilusões e sem entusiasmos. Tive tentações de apagar alguns desses quadros mais plásticos, ou, pelo menos, ombrear as tintas vivas e cintilantes. Mas deveria eu sacrificar a alguns cabelos grisalhos estes caprichos linguísticos de estilo, que talvez sejam para os finos cultores da estética o mais delicado matriz do livro, e será unicamente fantasia de colorista e adorno de forma. O relevo daquelas cenas, ou antes de tudo, serve de contraste ao fino quilate de um caráter. Há efetivamente um heroísmo de virtude na altivez dessa mulher, que resiste a todas as seduções, aos impulsos da própria paixão, como ao arrebatamento dos sentidos. Primeira parte. O preço. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento da sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões, tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa, duas opulências, que se realçam como a flor em um vaso de alabastro, dois esplendores que se refletem, como o raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte com o brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor. Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Diziam-se muita coisa que não repeti agora, pois a seu tempo saberemos a verdade. Os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã. Tinha uma companhia de uma velha parenta, viúva, de Firmina, que sempre a acompanhava na sociedade.
Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila, não deveria exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente de suas inclinações ou do seu capricho, e por isso todas as adorações se iam prostrar aos próprios pés do ídolo. Assaltada por sua turba de pretendentes que a disputavam como prêmio da vitória, Aurélia, com sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação difícil em que se achava e dos perigos que a ameaçavam. Daí provinha, talvez, a expressão cheia de desdém e um certo ar provocador. E erriçavam a sua beleza, aliás, tão correta e cinzelada, para a meiga e serena expansão de alma. Se o lindo semblante não se impregnasse constantemente, ainda nos momentos de cisma e distração, dessa tinha de sarcasmo, ninguém veria nela a verdadeira fisionomia de Aurélia, e sim a máscara de alguma profunda decepção. Como acreditar que a natureza houvesse traçado as linhas tão puras e límpidas daquele perfil para quebrar-lhes a harmonia com o riso de uma pungente ironia? Os olhos grandes e rasgados. Deus não os aveludaria com a mais inefalível, com os mais anefável ternura. Ao suave influito do amor, ele deveria ser agitado pelos ossomos do desprezo. Na sala cercada de adoradores, no meio das esplêndidas reverberações da sua beleza, Aurélia, bem longe de inebriar-se da adoração produzida por sua formosa e do culto que lhe rendia, ao contrário, parecia unicamente possuída de indignação por sua turba vil e objeta. Não era um triunfo que ela julgasse digno de si, a torpe humilhação dessa gente ante sua riqueza. Ela era um desafio que lançava ao mundo, orgulhosa de esmagá-lo, sob a planta, como a um réptil venenoso. E o mundo é assim feito, que foi o fulgor satânico da beleza dessa mulher, a sua maior sedução. Na acerba venência da alma revolta, pressentindo-se abismos de paixão, e entrevia que Procelas da volúpia havia de ter o amor da virgem bacante. Se o sinistro vislumbre se apagasse no súbito, deixando a formosa estátua na penumbra, suave da cantora inocência, o anjo casto, o puro que havia nela. Como há em todas as moças, talvez passasse despercebidos pelos turbilhões. As revoltas mais impetuosas de Aurélia era justamente contra a riqueza que lhe servia de trono, e sem a como rainha desponderosa, a vassalagem que lhe rendiam. Por isso mesmo considerava ela o ouro em um vil metal que rebaixava os homens. No íntimo sentia-se profundamente humilhada, pensando que para toda essa gente que a cercava, ela, a sua pessoa, não merecia uma só das bajulações que tribulavam a cada um de seus 1000 contos de réis. Nunca da pena de algum Charterton. Conhecidos saíram mais cruciantes apóstrofes contra o dinheiro, do que vibra muitas vezes o lábio perfumado dessa feiticeira menina, no seio de sua opulência. Um traço basta para desenhá-la sobre sua face, convencida de que todos os seus números apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza.
Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. Assim costumava ela indicar o merecimento relativo a cada um dos pretendentes, dando-lhe certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia contava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderiam obter no mercado matrimonial. Uma noite, no cassino, a Alísia Soares, que fazia-se íntima com ela, se desejava ardemente vê-la casada. Dirigiu-se um gracejo acerca do Alfredo Moreira, rapaz elegante, que chegava recentemente na Europa. É um moço muito distinto, respondeu Aurélia, sorrindo. Vale bem como noivo 100 contos de réis. Mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de maior preço. Alísia, não me contendo com esse. Riam-se todos os ditos de Aurélia e os lançavam à conta de gracinhas da moça espirituosa. Porém, a maior parte das senhoras, sobretudo aquelas que tinham filhas moças, não cansavam de criticar esses modos desenvoltos, impróprios de meninas bem educadas. Os educadores de Aurélia sabiam, pois ela não fazia mistério do preço de sua cotação no rol da moça. E longe de se agastarem com a franqueza, divertiam-se com o jogo que muitas vezes resultava no átrio de suas ações naquela empresa nupcial. Dava-se isto quando qualquer dos apaixonados tinha a felicidade de fazer alguma coisa e contento da moça e satisfazer-lhe as fantasias, porque nesse caso ela elevava-lhe a cotação, assim como abaixava daquele que contrariava ou incorria do seu desagrado. Muito devia a cobiça embrutecer esses homens ou cegá-los à paixão, para não verem o frio escarmil com que Aurélia se lubriava nesses brincos ridículos que eles tomavam como por garicides de menina, e não eram senão impedos de uma irritação íntima e talvez mórbida. A verdade é que todos porfiavam, às vezes escolhidos por desânimo passageiro, mas logo resultados por uma esperança obstina. Nenhum se resolvia a abandonar o campo, e muito menos o Alfredo Moreira, que parecia figurar na cabeça de Hall. Não acompanhei Aurélia em sua efêmera passagem pelos salões de corte, onde viu, jungido do seu carro de triunfo, tudo que a nossa sociedade tinha de mais elevado e brilhante, propondo-me unicamente a se referir à dama íntimo e estranho que decidiu do seu destino dessa mulher singular. Pessoal, eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Eu li somente o primeiro capítulozinho e eu gostei bastante. Eu vou continuar a leitura depois. Mas caso vocês queiram que eu leia mais pra vocês, é só deixar nos comentários. Eu espero que vocês tenham relaxado com o vídeo e tenham gostado da leitura, tá bom? Bom soninho pra você. E tenham boa noitinha pra você. Bom soninho pra você, bom soninho pra você.